É bom vê-los em meu canal. Fico muito grato por isso. A história que vou contar a vocês hoje é pura e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por um motivo. É realmente uma história incrível. Desejo a você uma experiência agradável de visualização. Mary contou cuidadosamente todo o dinheiro no caixa mais uma vez e encerrou seu turno. Ela fez uma limpeza rápida na delicatessen onde trabalhava como assistente de padaria e correu para casa. Ela tinha um dia muito importante pela frente amanhã. Ela deveria conhecer os pais de Sérgio, seu noivo. Ele era alguns anos mais velho que Maria. Ele havia completado 25 anos recentemente, enquanto sua noiva havia comemorado seu 20º aniversário no mês passado. Apesar da diferença de idade, o casal era louco um pelo outro. E o fato de o noivo não ser apenas mais velho, mas já ter obtido um diploma universitário em economia, tornava-o ainda mais atraente aos olhos dela. O jovem imediatamente contou à sua amada que era muito rico. Seus pais eram investidores hereditários, de modo que a família tinha na sociedade secular não apenas um certo status cultural, mas também uma série de vantagens associadas a transações lucrativas no mercado financeiro. Na verdade, isso era o que mais assustava a garota. Ela nunca havia interagido com pessoas de status social tão elevado. Ela mesma tinha apenas 9 anos de estudo, e seus pais haviam se embriagado até a morte 3 anos antes. Eles morreram de envenenamento por metanol, depois de comprar vodka barata de um vendedor e bebê-la. Na época, Mary tinha acabado de completar 18 anos. A trágica notícia a pegou no meio de algumas aulas em uma escola de culinária, onde ela havia se matriculado na esperança de se tornar uma boa cozinheira em uma lanchonete decente. Uma vizinha ligou e disse que havia passado por lá para uma visita. A porta estava aberta e dentro. Os médicos chegaram. Maria, disse a vizinha, soluçando de pena, o médico, quando os examinou, disse imediatamente que foi toda a vodka podre que sua mãe e seu pai estragaram. Por que eles atiraram dele? Eles sabiam que ele vendia todo tipo de veneno. Não que a garota tenha ficado chocada. Ela sabia muito bem que algo assim poderia acontecer mais cedo ou mais tarde em seu modo de vida, mas nunca poderia estar preparada para isso. Especialmente se, apesar de seus pais beberem sem piedade, ela ainda os amava. Mas como? A garota gritou no receptor e fui vê-los hoje de manhã. Estava tudo bem. Um suspiro profundo e triste foi ouvido do outro lado da linha telefônica. Quem sabe quando chegará a nossa vez? Aparentemente, Deus havia decidido que eles já estavam fartos da vida. Maria estava morando na residência há um ano porque não queria estar em um ambiente constante de vapores alcoólicos e impedir que seus pais vivessem da maneira que queriam viver. Minha filha entendeu que não poderia mudá-los. E ela também havia sofrido muito com seus pais naquela época. Desde que se lembrava, a pobreza seguia por toda parte. Às vezes, ela não tinha dinheiro suficiente, não apenas para comer, mas nem mesmo para cuidar de alguns assuntos domésticos básicos. Às vezes, ela não tinha nada para usar na escola porque seus sapatos se desgastavam a ponto de as solas caírem de seus simples sapatos xadrez ou de seus tênis baratos comprados em um mercado de pulgas. Parece que meus sapatos estão estragados de novo, reclamou a menina para a mãe, sempre bêbada. E agora? Quantas vezes eu já lhe disse, cuide de seus sapatos. E você não tem mais nada para andar. Você conseguiu rasgar a última saia em pedaços. De novo. Mary não ficou indignada, porque um simples não de sua mãe sempre significava não, embora já fizesse quase 3 anos que ela não comprava roupas novas, e a maioria delas já era pequena demais para ela. Ele sabia, por experiência própria, que era melhor não aborrecer sua mãe em tais assuntos. Mesmo assim, às vezes ele se arriscava. Mamãe, eu vou para a escola descalço. Por favor, dê-me dinheiro para comprar sapatos novos. Comprarei os mais simples, para que eu possa usá-los na rua. E estou falando sério. O que há de errado com ela? A mulher olhou para a filha de forma ameaçadora. Não temos nada para comer na geladeira hoje e você quer dinheiro. A propósito, já que estamos falando sobre isso, você entregou todos os utensílios de vidro hoje? Mary olhou para baixo. Ficou horrorizada ao admitir para a mãe que, em vez de arrastar uma pesada sacola de garrafas vazias até o ponto de coleta, ela havia corrido para o parque com os amigos para alimentar os patos pela manhã. Garrafas que ele escondeu com segurança no mesmo beco, bem ao lado das lixeiras. O que você quer dizer com não? A mulher ficou brava quando a filha contou a verdade. Ele não sabia como mentir e isso não lhe parecia correto.
E você ainda tem alguma reivindicação contra mim? Vamos, agora vá até onde você deixou a bolsa. E em 20 minutos esteja em casa com o dinheiro, senão você não vai mais para a escola, seu safado. Mary chorou amargamente, amarrando seus sapatos arruinados com fita adesiva e cadarços velhos, e depois foi desanimada para o lixão, para cumprir as ordens de sua mãe. Ao mesmo tempo, a garota sempre gostou de aprender e demonstrou boa aptidão em biologia e física. Entretanto, a maior paixão da estudante sempre foi cozinhar. A menina aguardava ansiosamente as aulas semanais de culinária para ter a oportunidade de praticar com eles a preparação de um prato ou outro. Ela gostava especialmente de cozinhar costeletas de batata e torta caseira. De fato, em casa, ela sempre tentava reproduzir algo feito na escola, se, é claro, houvesse produtos disponíveis. De vez em quando, a família tinha de passar fome por vários dias, porque os pais bebiam tudo, até o último centavo. E isso apesar do fato de que a mãe da menina ainda conseguia um emprego de meio período na banca de jornal, e seu pai fazia alguns turnos como carregador na mercearia mais próxima. Depois de se formar de alguma forma no ensino médio, a garota imediatamente se inscreveu na escola de culinária. Mary passou nos exames de admissão sem muita dificuldade e conseguiu um pequeno quarto no dormitório, onde se instalou imediatamente. De tempos em tempos, ela visitava seus pais porque os amava e porque sentia pena de sua mãe e de seu pai, que haviam arruinado suas vidas de forma tão insensata. Depois de um funeral modesto, ele voltou para casa. Embora ele não estivesse aqui há um ano, pouca coisa havia mudado. A sujeira e a bagunça estavam por toda parte, exceto pelo fato de que só haviam piorado. Enquanto morava com seus pais, ela tentava manter a casa pelo menos relativamente limpa. Especialmente porque a casa em si parecia muito boa em comparação com todas aquelas casas de fazenda antigas que compunham a maior parte da paisagem da pequena cidade do interior. Sua casa era sólida, bem construída, feita, como dizem, para a eternidade. As paredes de pedra tornavam quase impermeável ao frio intenso do inverno, mas também proporcionavam paz durante os dias frios, abafados e quentes. As varandas e a cozinha de verão estavam pedindo uma limpeza. Os cômodos em ruínas precisavam de uma boa reforma. E a coisa mais lógica a fazer seria receber convidados lá e realizar reuniões caseiras normais, não festas longas e bêbadas, ao final das quais quase nenhum dos convidados se lembrava de quem eram e quais eram seus nomes. Infelizmente, meus pais usaram apenas alguns cômodos no primeiro andar e uma pequena cozinha no final da casa. Como resultado, o primeiro andar e a maioria dos cômodos desocupados no anexo estavam vazios, e a herdeira era muito jovem e inexperiente em questões de construção para fazer uma reforma completa na casa de campo. Mais de uma vez ela se perguntou como sua mãe e seu pai, quase mendigos, haviam conseguido dinheiro para construir uma casa tão grande. Eles não trabalhavam e não tinham dinheiro. Seus pais nunca falaram com a filha sobre seu passado. A única coisa que ela teve forças para fazer quando voltou da casa de repouso foi jogar fora o lixo e os restos da maldita vodka que havia matado seus pais. A polícia lhe disse imediatamente e ninguém iria investigar o caso de envenenamento de uma alcoólatra inveterada. Não havia tempo. E tudo ficou claro. Portanto, a estudante perturbada não teve escolha a não ser voltar à sua vida normal. Depois de se formar no ensino médio, a jovem percebeu que o emprego dos seus sonhos não seria tão fácil quanto ela esperava. Ninguém queria contratar uma garota jovem e inexperiente, recém-formada, para o cargo de cozinheira. Nas entrevistas, sempre lhe ofereciam a mesma coisa, em ir para outro lugar para ganhar experiência ou aceitar as condições do empregador. Nesse caso, só lhe seria oferecido o cargo de lavadora de pratos, garçonete ou, no mínimo, ajudante, ajudando os verdadeiros cozinheiros a cortar e lavar legumes e frutas para cozinhar. Um dia, uma garota teve sorte. Ela chegou a uma pequena cafeteria do outro lado da cidade. Eles precisavam de cozinheiros, confeiteiros, e na universidade, ela havia tirado nota máxima nessa matéria. Então, ela decidiu fazer uma última tentativa. E se ela conseguisse? Se ela se decepcionasse novamente, talvez tivesse que se candidatar a um emprego como garçonete. Mas, para sua surpresa, a proprietária da padaria gostou da maneira como ela trabalhava. Mas não podia contratá-la imediatamente. Veja bem, de acordo com nossas regras, qualquer funcionário deve ter pelo menos 6 meses de experiência prática em padaria. O gerente da padaria explicou. Vejo que você tem muito talento e que é uma excelente cozinheira. É por isso que quero lhe dar uma chance. Não posso contratá-lo como padeiro, mas como assistente de padaria no quiosque de nossa empresa, você trabalhará, verá o que há e fará turnos com nossas garotas do refeitório. Elas lhe mostrarão a cozinha e, depois, você verá, passaremos para a cafeteria, mas como cozinheiro.
Pense nisso como seu treinamento extra. Então, o que você acha? Maria, é claro, concordou alegremente, e pelo menos um dos empregadores a estava levando a sério. Então, depois de alguns dias, a garota começou seu primeiro turno. Ela gostava muito do trabalho, porque não só estava vendendo bolos frescos, que ela tinha certeza de que eram bons, mas também estava aprendendo com os melhores funcionários da padaria. Ela foi imediatamente informada de que o processo de aprendizado de uma nova profissão não seria rápido. Ela teria que aprender todas as sutilezas da preparação de vários bolos e tortas, mas, no final, seria uma excelente padeira. E ela não se importou, por isso, durante o terceiro ano, estudou pacientemente todos os tipos de cardápios e se preparou para fazer o exame final de culinária de recepcionista de cafeteria. Ela conheceu Sérgio por acaso. Ela simplesmente entrou em sua barraca e pediu que ele escolhesse os bolos e o café mais deliciosos. Aqui, experimente estes. Eles são muito bons, a massa literalmente derrete na boca. A vendedora lhe falou sobre seu produto. E há muitos recheios dentro. Usamos apenas geleia de cereja caseira de alta qualidade. Sem produtos químicos ou intensificadores de sabor. Muito interessante, disse o jovem com um sorriso. Ele estava olhando atentamente para a vitrine. A propaganda desses bolos é tão boa que eu seria um tolo se não os experimentasse. Embrulhe alguns para mim. Perguntou o rapaz, e depois pagou com seu cartão bancário. É estranho que uma moça tão bonita e charmosa como você trabalhe como atendente de loja. Disse o jovem cliente de repente. Acho que você estaria melhor como consultor em uma joalheria de luxo. Mary não sabia o que fazer com seu constrangimento. Não era todo dia que ela recebia tais elogios em sua direção. Além disso, o jovem à sua frente tinha uma aparência atraente e um carisma peculiar. O sorriso dele a fez se sentir mais calorosa. Bem, digamos que as joias estavam tão distantes de mim quanto a lua. Mas posso falar com você sobre bolos e sanduíches por um longo tempo. Eu adoro cozinhar. E trabalho aqui porque quero me tornar um chefe ou um padeiro. Nesse caso, quero participar da realização de seu sonho. Ele sorriu e respondeu. De agora em diante, virei todos os dias e comprarei algo dessa maravilhosa seleção. Só quero saber seu nome e seu horário de trabalho, para que possa me aconselhar sobre minha escolha. Foi assim que eles se conheceram. Ele se apresentou e descobriu que o nome do jovem era Sérgio e que ele trabalhava como assistente de um gerente sênior em uma grande empresa de mídia, cuja filial estava localizada em sua cidade. O jovem manteve sua promessa e começou a visitar o quiosque regularmente nos dias em que a garota trabalhava lá. Ela sempre saía com uma sacola cheia de todos os tipos de doces e bolos. Algumas semanas depois, o cliente em comum se decidiu e a convidou para sair. A moça, embora surpresa com o que estava acontecendo, aceitou. Ela estava curiosa para conhecer o jovem simpático que havia se interessado tanto por ela. Além disso, ela acreditava no amor puro e sincero. No fundo, a garota sempre foi uma pessoa muito romântica e sensível, e para ela Sérgio era como um cavaleiro em um conto de fadas. Então, de certa forma, ela se sentia como uma verdadeira Cinderela. Após 3 meses de romance apaixonado eterno, Sérgio pediu sua amada em casamento para conhecer seus pais. Maria, que não estava acostumada a se comunicar com pessoas da alta sociedade, não pensou 2 vezes. Sérgio, não podemos nos apressar ainda? Ela perguntou a ele. Nunca se sabe como as coisas podem se desenrolar na vida. Acho que eles ficarão mais felizes em saber que o filho deles está namorando uma padeira profissional do que uma vendedora de loja. Em vez de responder, o rapaz deu um beijo no rosto de sua amada e afastou gentilmente as longas franjas douradas da testa dela. Meus pais são pessoas progressistas. Mas eles não são ricos. Eles sabem que minha namorada é, por assim dizer, da aldeia. Para eles, é suficiente que ela ganhe dinheiro honestamente, sem enganar ninguém e sem ultrapassar os limites da lei. Eles não se importam com mais nada. Eles aceitarão completamente minha escolha, você verá. Mary, é claro, gostaria de acreditar nas palavras de seu noivo. No entanto, a garota ainda tinha suas dúvidas. E se eles simplesmente não gostarem de mim? Eu não aprendi as maneiras culturais de sua família. Não sei como comer ostras ou algo assim. O cara riu leve e alegremente, forçando a namorada a se submeter ao impulso repentino. Em primeiro lugar, você não precisa se preocupar com ostras. Elas definitivamente não estarão em nosso cardápio. Em segundo lugar, que tipo de estereótipos você tem?
Meus pais são pessoas muito comuns. Culta, mas completamente desprovida de qualquer rigidez. Veja, você fala de uma maneira tão incomum, sofisticada e ornamentada. Não, receio que eu não esteja no mesmo nível de seus pais. Mary balançou a cabeça negativamente e cobriu o rosto com as mãos. De repente, ela sentiu muita vergonha de si mesma e de sua ignorância. Ei, vai ficar tudo bem. Acalme-se, garota boba, assegurou-lhe o noivo, afastando as mãos do rosto e cobrindo-a com beijos leves. Apenas fique com você mesma. Deixe que eles vejam porque eu a amo. E faça algo bonito para o jantar e surpreenda-os com seus dotes culinários, provocou o noivo da moça. Isso será mais do que suficiente. A garota assentiu lentamente com a cabeça, embora ela mesma estivesse nervosa. E assim chegou o dia. No dia anterior, ele havia conseguido correr até a loja depois de seu turno habitual e pegar 2 sacos de comida, com os quais prepararia um jantar festivo no dia seguinte. Ele havia combinado com sua patroa que a apresentação seria feita na casa da garota, para que pudessem ver que ela morava em uma bela casa de campo, embora não em um palácio. Ela contou ao noivo que seus pais haviam sofrido de alcoolismo durante toda a vida. Felizmente, o jovem reagiu com calma. Pare de se culpar pelo destino deles, Guy disse a ele, você não é eles. E não deveria ter vergonha de seu próprio passado. Mary ficou profundamente comovida com essa compreensão, pois temia, acima de tudo, que ele abandonasse se soubesse a verdade sobre seus parentes. No entanto, a nobreza do jovem financista apenas a convenceu mais uma vez de que ela havia tomado a decisão certa. Não conte a seus pais ainda, ele perguntou. Não quero começar com uma informação tão sensível. Vou contar a eles, mas mais tarde. Deixe que eles pelo menos tentem ver algo de bom em mim, ele não pôde deixar de se preocupar. Amado prometeu, rindo, atender ao pedido dela, e esse pequeno detalhe acrescentou um pouco de confiança a seus próprios olhos. No dia em que o conheceu, ela literalmente esfregou todos os cantos disponíveis da casa, limpou o chão e os azulejos da cozinha e preparou um magnífico jantar de 3 pratos e uma sobremesa. Em uma palavra, ela estava pronta para se virar de cabeça para baixo, apenas para agradar os tão esperados convidados. E então, finalmente, a campainha tocou. Toque, toque, aqui estamos, disse o noivo alegremente ao aparecer na soleira da casa. Ele carregava um enorme buquê de rosas de cores claras na mão. Ao seu lado estavam seus pais. Os anciãos sorriram e olharam para a moça de uma forma ligeiramente insinuante. Este é Andrés, meu pai. E está a Irene, minha querida mamãe, por favor, ame-a e cuide dela. Ele lhe entregou as flores com um sorriso constante. Bem-vindo, disse ele gentilmente. Bem, por favor, entre na sala de estar. Sente-se à mesa e eu trarei algo para você beliscar. Oh, ors deu Euvris. Que bom, disse o pai inesperadamente. Quando o casal entrou na casa, ela olhou para Andrew com surpresa e imediatamente notou, com o canto do olho, como o noivo deu a seu pai um olhar de desagrado. Eu queria lhe dizer que a viagem até aqui foi muito cansativa. Gostaríamos muito de ter comido alguma coisa, acrescentou o homem mais velho imediatamente. Além disso, meu filho me falou muito sobre suas habilidades culinárias. Aqui a noiva já havia puxado a manga do marido e dado um sorriso encantador para a noiva de seu filho. Irene se pronunciou. Desculpe-nos, estamos muito cansados na estrada. E papai é um péssimo comedor. Um pouco atordoada com o comportamento estranho dos pais do noivo, a moça apenas sorriu educadamente para os convidados e depois correu para a cozinha. Afinal, ela não havia cozinhado tanta comida deliciosa em vão naquela noite. O noivo havia trazido vinho, portanto não havia necessidade de a moça cuidar dele. Enquanto servia camarões e salada em seus elegantes pratos, um pensamento desagradável passou de repente por sua cabeça. O rosto do pai do noivo parecia estranhamente familiar. Só que ela ainda não conseguia imaginar onde eles poderiam ter se cruzado antes. A única coisa que ela sabia com certeza era que não tinha sido um encontro agradável. Ao contrário do que a moça pensava dos financistas hereditários, os pais do rapaz não pareciam aristocráticos, mas, ao contrário, rústicos demais, como se eles próprios tivessem se mudado recentemente do vilarejo para a cidade e agora não soubessem como se comportar. Pensando profundamente, a garota voltou aos convidados e se preparou. Na frente de cada um deles, ela colocou uma porção. Querido, isso são camarões? Perguntou a mãe com espanto. Bem, sim, saladas para variar, ele explicou. Não se preocupe, tudo aqui é fresco.
Conheço o mercado há muito tempo. Compro produtos aqui desde criança e eles nunca venderam nada ruim. Irene pegou um garfo de camarão e o enfiou lentamente na boca, fechando os olhos de prazer. Depois de um segundo, um gemido de prazer saiu de suas entranhas. Fresca, de fato. Admirava sinceramente a senhora da salada. Bem, vamos beber uma taça de vinho tinto para a saúde do jovem casal, por assim dizer, acrescentou o pai, esfregando as mãos com expectativa. Naquele momento, a garota viu um brilho dolorosamente familiar nos olhos dele, pois os olhos de seus próprios pais haviam se iluminado da mesma forma ao ver álcool. Como isso era possível? Ela olhou com mais atenção para os pais do noivo. Sim, o casal de velhos, embora parecessem arrumados e limpos, mas não mais do que isso. Embora a moça não tivesse dinheiro para comprar roupas caras, ela tinha uma ideia aproximada de como seria um casaco de cachemira de verdade ou um relógio de luxo para pessoas com o status deles. No entanto, eles estavam vestidos com as roupas mais simples do mercado de massa. Agora a garota podia ver isso com muita clareza. Ela mesma já havia se vestido em lojas desse tipo e, por isso, reconheceu imediatamente as marcas familiares aos seus olhos e à sua carteira. Por outro lado, a garota reflete. Talvez eu esteja compensando demais. Talvez eles tenham se vestido de forma tão estranha hoje de propósito, para não me envergonhar com seu luxo e brilho deliberados. É comum dizer que as pessoas mais ricas se vestem da forma mais modesta possível, para não atrair atenção indevida. Mas, nesse caso, o que dizer de seu comportamento francamente mimado? Então você deveria pelo menos fazer um lanche. A mulher olhou com reprovação para o marido. Por que está nos envergonhando por nada na frente da namorada do meu filho? Andrew havia tomado 2 taças de vinho e agora estava sentado alegremente apoiado na mesa. Seu rosto estava vermelho e seus olhos estavam úmidos. E então, de repente, foi como um choque elétrico. Ela se lembrou instantaneamente de onde havia visto o pai de seu namorado antes. Só que uma semana atrás, pouco antes de propor a ideia de conhecer os pais dele, um cliente muito específico havia entrado em seu quiosque. Era um idoso sem-teto, muito abatido pela vida, que claramente não estava ansioso pelo novo dia. O homem queria comprar uma torta de repolho, a torta de repolho mais simples que havia. Mas ele não tinha troco suficiente. Oh, criança, me perdoe, seu velho tolo, eu não tenho o suficiente, desculpou-se o vagabundo, com lágrimas já brilhando em seus olhos. O homem parecia que não comia há dias. Repetidas vezes, o pobre homem contou o troco em sua mão suja, o que provocou um ataque espontâneo de piedade na garota. Ela acabou colocando 3 bolos em uma sacola para o velho sem-teto. Quem sabe quando ele poderá comer novamente? Aqui, pegue-o, ele estendeu o pacote. Pegue-o, pegue-o. Você não precisa de dinheiro. Coma bem, a garota tranquilizou o idoso, vendo em seu rosto uma expressão que misturava ansiedade e gratidão. É tudo para mim? Perguntou o velho novamente, incrédulo com sua felicidade. Quem mais poderia ser? O senhor, é claro, assentiu a vendedora com lágrimas nos olhos. O mendigo agradeceu e saiu correndo da barraca. Ele provavelmente estava com medo de que ela mudasse de ideia e exigisse os bolos de volta. Ela pagou a diferença de seu próprio bolso, mas não se arrependeu nem um pouco. Ela entendia muito bem aqueles que eram forçados a ficar sem comer por muito tempo. Agora, o mesmo vagabundo estava sentado à sua frente, só que lavado e bem vestido, com uma peruca vermelha ridícula na cabeça, fina demais para ser um chapéu de cabelo artificial. A garota percebeu que ele estava usando uma peruca assim que o viu. Ela contrastava muito com o tom de pele do homem, e ela se lembrou da visita do mendigo ao quiosque que a cabeça do velho era de fato adornada com uma grande careca. Era simplesmente impossível cometer um erro ou esquecer algo assim, e foi isso que ficou na memória da garota. Sua intuição estava gritando que havia algo errado entre os 2 cônjuges. Enquanto isso, o garoto quase arrancou violentamente uma garrafa de vinho do pai e a enfiou embaixo da mesa. Ele parecia irritado e extremamente aborrecido com o comportamento do pai, do qual claramente não gostava. Chega, pai, chega, sibilou Sérgio entre os dentes. Ainda temos um longo caminho para casa. Não se atreva a me dar outro concerto. O que está acontecendo? Perguntou a garota. Deixe seu pai tomar mais vinho, se ele quiser. De qualquer forma, você vai dirigir hoje à noite. Sim, não seja tão maldoso, sirva mais vinho para mim e para minha mãe, disse meu pai, com a língua ligeiramente arrastada. O próprio homem desviava o olhar toda vez que ela olhava para ele por mais de 2 segundos.
Era óbvio que o pai dela estava começando a ficar nervoso. E aqui até mesmo a garota achou difícil dizer com que isso tinha mais a ver com o fato de ele mesmo reconhecer a generosa garota que lhe dera um pacote de bolos ou com o fato de seu próprio filho privá-lo da oportunidade de beber às custas de outra pessoa. Não se preocupe, disse ela, olhando interrogativamente para seu amante ao mesmo tempo. Quer que eu lhe traga algumas panquecas, com carne, feitas em casa? Eu as fiz hoje de manhã. O homem murmurou algo em tom de aprovação e a garota se levantou da cadeira. Ela queria tirar o prato de salada do homem. Irene ainda não conseguia se afastar de sua porção de camarões, bebendo o vinho de sua taça de vez em quando. Quando Maria ergueu o prato acima da cabeça do homem, ela passou a mão pelo cabelo dele, despreocupadamente. No mesmo segundo, a peruca grande e fofa caiu com um farfalhar silencioso no chão de madeira da sala de estar, expondo a careca que agora lhe era familiar. Sinto muito, estou tão envergonhada! Exclamou a jovem proprietária e olhou o sem-teto diretamente nos olhos. O pai ficou paralisado de medo e vergonha. Ele não entendia como deveria se comportar e o que dizer à sua hipotética nora. Quanto ao noivo, ele ficou vermelho e uma grande veia inchou na testa do jovem. Por um momento, Maria até sentiu medo do velho, pois seu filho estava olhando para ele com tanto ódio. Ele parecia que iria queimar o pai com um olhar feroz. A garota nunca tinha visto seu noivo daquele lado, e o que viu a deixou alarmada e intrigada. Houve silêncio na sala por alguns longos segundos, e de repente, sua mãe conseguiu acalmar a situação. A mulher saiu de trás da mesa e começou a sorrir e a contar, como um passarinho pego roubando migalhas de pão. Oh, vamos lá, de verdade. Levante a peruca, rápido. Não vê como deixou a garota constrangida? A mãe pulou alegremente em direção ao marido e, pegando o cabelo artificial, colocou habilmente na cabeça dele. Bem, assim é melhor, reclamou a velha mendiga. Os fabricantes tornaram moda costurar perucas 2 tamanhos maiores. Meu Deus, que pena! E Irene riu sem jeito. Mas a moça fingiu estar genuinamente arrependida de seu erro embaraçoso. O resto da noite foi um desastre. Sua mãe tentou inundar a menina com perguntas sobre sua vida, seus hobbies favoritos, seu trabalho, em uma palavra, ela fez o possível para distraí-la do luto silencioso de seu filho e pai. Eles se encaravam como um lobo encara uma lebre e, no final do encontro, a garota estava completamente confusa sobre o que estava acontecendo. Ela saiu de casa com os pais, e o namorado prometeu voltar para vê-la amanhã. Ela apenas franziu os lábios. Era tudo muito estranho. Sérgio estava falando com ela como se estivesse dando desculpas. Não dê atenção a isso. Ontem eles estavam fazendo um negócio muito complicado. Eles estavam assessorando um banco conhecido em um investimento em um projeto muito promissor. Agora eles estavam um pouco nervosos. E meu pai gosta de beber um bom vinho depois de um trabalho bem feito, é claro. Está tudo bem, eu entendo tudo. Ele mentiu, você tem pais maravilhosos, tão expressivos. Sérgio beijou sua amada e sorriu, encantador como sempre. Não se preocupe com nada. Eles realmente gostaram de você, tenho certeza disso. Ele foi embora, e a garota, deixada sozinha, tentou analisar todos os fatos. Embora ela não tivesse certeza sobre Irene, no sentido de que a mulher era a verdadeira mãe de seu noivo, sobre o pai dele estava claro como o dia. Ele era um pobre e miserável vagabundo que havia sido apenas lavado, barbeado, colocado uma peruca e trazido para casa com algum propósito desconhecido. Mas por que o noivo precisava de todo esse disfarce? Qual era o objetivo? A moça já o amava e estava pronta para aceitá-lo como ele era. Mesmo que ele não tivesse pais ricos. E sua última passagem sobre o negócio e a consulta ao banco parecia ridícula. Essas pessoas não podiam ser financistas. A garota chegou à conclusão de que seu noivo poderia não estar lhe contando muita coisa. Ela estava determinada a descobrir a verdade por qualquer meio necessário. O dia seguinte era seu dia de folga. Ela e o namorado haviam combinado de ir ao parque da cidade à tarde. Naquela noite, haveria um lindo show de lanternas e ela estava ansiosa por isso. Quando os jovens escolheram os melhores lugares para assistir, a garota decidiu não perder tempo e perguntou diretamente ao namorado sobre o que havia acontecido no dia anterior com os pais dele. Desculpe, não me sinto à vontade para lhe perguntar isso, mas ainda assim preciso fazê-lo. Diga-me, por favor, por que seu pai tinha que usar aquela peruca idiota? Era óbvio que ela não combinava com ele, e não combinava mesmo. Surpreendentemente, o garoto aceitou a pergunta com naturalidade, apenas respirou fundo no peito antes de responder.
Eu entendo, meu amor, deve ser um pouco embaraçoso para você. Mas são os complexos do meu pai. Não há como evitar. Veja, ele foi cantor na juventude, chegando a fazer turnês pelo país com concertos de canções artísticas. E, naquela época, muitas pessoas o conheciam como um jovem artista com cabelos grossos e exuberantes. Ele tinha até um apelido para acompanhá-lo, Leve. É mesmo? Perguntou Mary com espanto. Oh, uau! Eu não fazia ideia. Isso é muito interessante. Sim, suspirou o garoto. Na verdade, seu cabelo era uma lenda naquela época. As garotas também não estavam nem um pouco interessadas em meu pai. É por isso que ele sempre tinha de manter as aparências. Mas isso não durava muito tempo. O que aconteceu? Perguntou a garota, muito animada. Não sei exatamente. Lentamente, escolhendo suas palavras com cuidado, o garoto respondeu. Meu pai sempre dizia que era como se ele tivesse sido vítima de mal-olhado. Depois dos 30 anos, seu cabelo começou a cair drasticamente. Em pouco tempo, não havia mais nenhum vestígio de seu cabelo. Mas acho que tinha algo a ver com genética, não sei. Não sei, e depois ele tinha um trabalho nervoso, estava constantemente estressado com transações de dinheiro e cálculo de riscos. Acho que tudo isso também teve um papel importante. Então, em casa, papai estava indo como estava indo. Felizmente, sua mãe sempre o amou, independentemente de ele ter cabelo ou não. Mas na frente de estranhos, aparentemente, ele ficava envergonhado. Discuti com ele a noite toda sobre isso, eu também não queria que ele fosse com aquela peruca idiota. Mas meu pai sempre foi teimoso, se algo lhe sobe a cabeça, então todo mundo, como dizem, fica sem cabelo. Foi assim que aconteceu. Mary não sabia o que pensar. O noivo havia explicado tudo tão bem e logicamente que agora a própria garota estava começando a duvidar se ela realmente o via como abandonado. Ele não deveria ter se preocupado tanto. Eu teria aceitado qualquer aparência externa, respondeu ela. Perdoe-me por ser tão indelicada, mas não notei esse detalhe só por causa dele, entende? E a garota lhe contou sobre o recente encontro. Em resposta, o rapaz riu. Mas riu alto. E então fingiu não entender do que ela estava falando. Bem, você certamente me surpreendeu. Meu pai e um vagabundo. Não acredito que você tenha inventado isso. É claro que você está errado. Você fica em pé por 10 horas e está sufocando dentro de casa. Você pode imaginar coisas no final do dia com esse tipo de pano de fundo. Mary tentou mudar de assunto e fazer com que a conversa incômoda desaparecesse. Ela sorriu e se ofereceu para comprar um sorvete para ele observar as luzes coloridas das lanternas subindo no céu. Isso foi duplamente interessante. Quando o jovem se desculpou para tomar um sorvete, a moça pensou no assunto. É claro que tudo poderia acontecer e ela poderia ser confundida com outra pessoa, mas não dessa vez. Ela tinha 100% de certeza de suas conclusões, se não mais ainda. E não entendia por que seu noivo a estava traindo de forma tão descarada. Ao mesmo tempo, ela não queria brigar com seu amante. No entanto, ela tinha os sentimentos mais ternos e trêmulos por ele. Então, ela teve de fingir que acreditava nele e que tudo continuava igual. Nas semanas seguintes, Mary perambulou pelos bairros mais pobres da cidade depois do trabalho, esperando mais uma vez encontrar o homem sem teto que tão habilmente havia desempenhado o papel de financiador. A garota vagou desinteressadamente por dezenas de porões e prédios vazios e até visitou alguns canos de aquecimento. Então, finalmente, a sorte lhe sorriu. Com muita dificuldade, ela conseguiu chegar a um grupo de moradores de rua, entre os quais encontrou seu cliente. Ele estava sentado ao lado de um grande barril enferrujado, do tipo que os jardineiros costumam queimar na primavera, e estava claramente aproveitando o calor das chamas da fogueira improvisada. Os outros vagabundos, ao verem a garota, imediatamente começaram a olhá-la com desprezo. É disso que a cidade precisa? Entretanto, a aspirante à cozinheira não se assustava tão facilmente. Ela conhecia bem a população local e, portanto, não sentia o menor medo de mendigos. Boa noite, Andrew. Aproximando-se do homem mais velho, ele o cumprimentou. Você não está com uma aparência muito boa hoje. O mendigo olhou para a moça com medo e quis ir embora imediatamente, mas ela o impediu, agarrando o homem pela manga. Ela lhe perguntou, olhando diretamente nos olhos. Espere, por favor, não vou machucá-la. Só quero a verdade. Por que você fez todo esse circo?
Você é mesmo o pai dela? O vagabundo se remexeu e tentou se libertar do aperto firme da garota, depois murmurou rapidamente com voz rouca. A senhora deve estar enganada com alguma coisa, moça, deve ter me confundido com outra pessoa. Ela balançou a cabeça. Mas você se lembra de mim, posso ver isso. O que aconteceu com você? Entenda, mesmo que tenha bebido, não o culpo. Eu também tive pais assim e, mesmo assim, eu os amava. Só me culpo por não tê-los mantido seguros. Ele se cansou de segurar o vagabundo e soltou a manga de seu casaco velho e decrépito. No mesmo segundo, seu rosto brilhou com grandes lágrimas. Por que você está tão preocupado comigo? Eu só quero entender tudo. Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou em silêncio. O mendigo, que nesse meio tempo havia se afastado um pouco da garota, parou de repente ao ouvir suas últimas palavras. Ele se virou para ver que a menina estava tremendo com soluços silenciosos e voltou com passos trôpegos e arrastados. Desde o último encontro, ele começou a mancar mais pesadamente da perna esquerda ao caminhar. Acalme-se, minha filha, seu noivo não é meu filho e, além disso, é um mentiroso. Veja como estou andando agora. E esse é o trabalho dele. Ele estava com muita raiva naquela noite em que a deixamos, como um cachorro. Então ele me bateu no caminho de volta, no meio da estrada, que estava deserta. Meu Deus, não pode ser! Maria também duvidou de sua palavra. Qual seria a vantagem de eu mentir para você? O vagabundo manteve sua posição. Mas por que ele faria uma coisa dessas? Ele se perguntou por quê. O mendigo simplesmente ergueu as mãos. Como eu poderia saber? Eu, minha filha, não impus ninguém como parente. Ela me encontrou, seu noivo, no mercado. Brinque, disse ele, meu pai na frente da minha noiva, eu lhe pagarei bem. Ela me levou a uma casa de banhos, a uma barbearia. Ele até me fez usar uma peruca. Mas, no final, não me deu nada. Você não desempenhou bem seus papéis, não foi convincente, ele me disse. Espere um pouco, a garota o interrompeu. Você também está se referindo a Irene? E daí? O mendigo lhe garantiu. Ela é uma das nossas, gosta de cemitérios, de pegar comida dos túmulos. Ela se sentiu mal, sentiu um calafrio desagradável começar a sacudi-la. Meu Deus, como você consegue viver aqui? Perguntou ela ao vagabundo, com a voz trêmula de fraqueza. Ele se sentou em um velho caixote de vidro. O que mais podemos fazer? Eu, por exemplo, nem sempre vivi nas ruas, as pessoas estão em situações diferentes. Não ponho os pés em terra firme há muito tempo. Trabalhei 18 anos seguidos como marinheiro em um navio mercante. Eu queria ganhar mais para enviar dinheiro para minha esposa e minha filha. Minha filha para seus estudos, minha esposa para sua vida e, então, passamos por uma tempestade. Foi um período difícil para todos nós. Mas isso me afetou muito. Eles disseram que graças a Deus eu estava vivo. Eu poderia ter feito isso. Em resumo, fui dispensado como um navegador defeituoso e mandado para casa. Aqui ele parou por um momento e imperceptivelmente enxugou uma lágrima. Voltei para o apartamento e tudo lá era clássico. Minha esposa estava morando com seu amante há alguns anos. E minha filha não quer nem me conhecer. Ora, diz o velho deficiente, e sem dinheiro também. Bem, depende de você, como dizem, então tive que mudar de lobo marinho para rato terrestre. Desculpe-me, eu não deveria tê-lo atacado daquela maneira. Disse a garota com simpatia. Aqui, eu não tenho muito dinheiro, mas deve ser suficiente para passar uma noite dentro de casa e comer alguma coisa. O velho marinheiro não recusou e lhe agradeceu de todo o coração. Você é um bom homem. Gostaria de poder apresentá-lo à minha filha. Ela poderia aprender algo com o senhor. No caminho de volta para casa, ela ficou se perguntando o que estava acontecendo em sua vida e por que seu noivo havia feito aquele circo. Era difícil para a garota imaginar que ele pudesse bater em um velho pobre e inocente. Por outro lado, ela tinha visto como o rosto dele havia mudado no jantar. Ela não podia descartar a possibilidade de um mendigo ter machucado a perna acidentalmente e depois ter culpado o rapaz. E se o amante tivesse vergonha de admitir que ele realmente era órfão? Agora estava claro que não ter pais milionários estava fora de questão. Aparentemente, ele não podia contar a ela toda a verdade, então inventou toda essa história com parentes imaginários. A garota não queria agravar a situação, pois ainda amava Sérgio e queria se casar com ele.
Apesar da estranheza de toda a história, a garota decidiu não se precipitar e tentar descobrir tudo. Ela ligou para sua amiga Helga e combinaram de se encontrar em um café no dia seguinte. Eu nunca havia sido convidada a fazer nada além de seguir o namorado de outra pessoa. Isso nunca tinha acontecido em minha experiência. Helga sentou-se com uma xícara de café nas mãos e olhou para a amiga com um misto de curiosidade e surpresa. Por favor, me ajude. Não consigo fazer isso sem você. Maria incentivou. Se ele soubesse que eu estava observando, isso só complicaria ainda mais as coisas. Ele não me fala muito sobre si mesmo. Não sei mais o que pensar. Tudo bem, sua amiga a tranquilizou. É apenas um pedido inesperado. E se no final você não gostar do que descobrir, como vai agir? Sua amiga pensou por um segundo, deu de ombros e respondeu. Não sei. A única coisa de que tenho certeza absoluta é que meu noivo está escondendo algo de mim, e não vou conseguir dormir até descobrir o que é. As moças combinaram de se encontrar no mesmo local em uma semana. E quando o prazo chegou, a noiva estava tão escura quanto uma nuvem. Oh, não tenho muito para lhe agradar. Helga foi direto ao ponto. Ela disse: seu noivo a está traindo. Ela não teria acreditado no que ouviu se não tivesse confiado na amiga como se fosse ela mesma. Afinal de contas, elas se conheciam desde a primeira série. Sim, achei que ela havia me confundido com outra pessoa, mas então ela me enviou uma foto e percebi que não podia haver engano. Seu noivo pega um carro caro de vez em quando e encontra essa gostosa no hotel. Sua amiga tirou um smartphone grande e moderno da bolsa e mostrou a ela algumas fotos que havia tirado secretamente no restaurante do hotel, por trás de um abrigo. Ela teve de passar várias horas na cafeteria esperando que o casal saísse de seu pequeno ninho de amor. Ela olhou para as fotos e sentiu um nó na garganta. Havia realmente uma foto de seu noivo, só que em uma Mercedes cara e na companhia de uma moça exuberante com cabelos longos, com uma cascata de ouro líquido escorrendo por suas costas esguias. Ela sentiu uma onda de pânico prestes a se apoderar dela. Meu Deus, como é nojento! Não se preocupe. Ela tentou tranquilizar a amiga, enquanto excluía as fotos comprometedoras. Bem, seu amante acabou se revelando um traidor. Portanto, agora metade dos homens está namorando, você só precisa dar uma chance a ele. Tenho certeza de que ela encontrará um pretendente 100 vezes melhor. Tenho certeza de que você encontrará um pretendente muito melhor para si mesma, e é isso. A garota balançou a cabeça. Você não apenas não entende, mas eu não entendo por que ele quer se envolver comigo, quando ele tem candidatas melhores. Ele me disse honestamente que não via outra pessoa além de mim como sua futura esposa. Qual é o objetivo de tudo isso? Talvez ele queira algo mais de você. Talvez ele seja apenas um vigarista. Vamos embora. Ele descartou a ideia imediatamente. O que ele tem para beber? Fui pobre durante toda a minha vida, como um vagabundo. E quanto à sua casa? Perguntou a amiga. O que tem em sua casa? A casa é apenas uma velha caixa de pedra com 4 paredes e um telhado que, por sinal, vaza toda a primavera. Ela precisa de reparos, e bem feitos. Lucro duvidoso para um homem que poderia alugar uma Mercedes inteira. Mas, sim, isso também é verdade. A noiva pensou sobre isso e, de repente, sugeriu. Ouça, por que não jogamos esse problema de vigilância no meu irmão? Ele é um cara esperto. Todos na delegacia sabem que, se não fosse pelo meu irmão, metade dos casos ainda estaria pendente. É claro que pensar com a cabeça não é sacudi-la. Helga estava falando sobre seu irmão gêmeo. O menino era incrivelmente analítico e sempre sonhou em ajudar as pessoas. Não foi à toa que, depois de se formar na escola de polícia, ele imediatamente aceitou um emprego como investigador na delegacia de polícia local. No entanto, muitos de seus colegas mais bem-sucedidos simplesmente tinham inveja das habilidades mentais do jovem investigador e, por isso, o distanciavam de propósito, permitindo que ele lidasse apenas com os casos mais insignificantes e usando-o descaradamente como consultor. Nicholas percebeu que havia se tornado um paré na companhia de colegas muito mais brutais, acostumados a agir com mais força do que inteligência. Mas ele não estava desesperado e esperava conseguir um caso que o ajudasse não apenas a chamar a atenção de seus superiores, mas também a provar a seus colegas que ele também valia alguma coisa, mesmo que não fosse tão desenvolvido fisicamente quanto eles. Você acha que seu irmão pode me ajudar? Perguntou a garota com ceticismo, olhando para a amiga. Bem, tem que ser um caso, não é?
Isso não vai distraí-lo de outras tarefas importantes? Helga apenas acenou com a mão e riu muito. Acredite em mim, ele lhe agradecerá por ter criado um caso tão interessante. E quanto à burocracia, não precisa se preocupar. Eu o informarei de que se trata de um pedido pessoal. A investigação será conduzida de forma não oficial. Sou irmã de um policial por algum motivo. Naquela mesma noite, Helga ligou para o irmão e pediu que ele encontrasse sua amiga. Quando a garota contou tudo ao jovem investigador, ele imediatamente lhe prometeu que chegaria à verdade. Há algo em sua história, algo que desperta um interesse genuíno em mim. Acredite em mim, farei o possível para descobrir os verdadeiros motivos por trás das ações de seu noivo. Como minha irmã pediu, o caso foi deixado exclusivamente nas mãos de Nicholas. Ninguém na polícia sabia nada sobre o caso. Além disso, eu apostava que havia muito mais do que os caprichos de um cara emocionalmente instável. Nicholas começou a procurar informações, prestando muita atenção a cada detalhe. Naquele momento, ele era como um cão de caça. Finalmente, a trilha certa. É claro que não foi fácil obter as informações de que ele precisava, mas o policial era um homem da velha guarda, como se dizia, e não tinha medo de sujar as mãos na lama dos asilos rurais. Depois de interrogar muitas testemunhas e pessoas que poderiam saber algo sobre a garota e o passado de sua família, 3 semanas depois o policial ligou e ofereceu um novo encontro. Ele lhe garantiu que havia encontrado informações muito interessantes. Ao telefone, o investigador não explicou o fato de que as informações o haviam chocado. Era algo que ele nunca esperara descobrir. Boa tarde. Fico feliz que tenha vindo tão rápido. Eu tirei o dia de folga deliberadamente hoje, respondeu ela. Então você não estava em contato com o namorado durante a investigação, como eu lhe perguntei? Sim, respondeu ela com cautela. Ela achou o pedido estranho. Mas ele insistiu que ela tentasse manter uma certa distância, para que o namorado não pudesse influenciá-la de forma alguma durante esse período. Caso contrário, ela não seria capaz de avaliar da forma mais adequada possível os fatos que ele estava prestes a apresentar. Acredite em mim, eu não pedi nada. O fato é que consegui descobrir algo sobre seus pais verdadeiros. Seus pais verdadeiros? Mary não entendeu. Mas espere um pouco, eu sei tudo sobre minha família. Eles realmente criaram você durante a maior parte de sua vida. Mas isso foi depois de seu primeiro aniversário. Mary sentiu sua pressão arterial despencar, suas mãos ficaram frias em um instante e ela ouviu um zumbido sinistro em seus ouvidos. Nicholas tomou um grande gole de chá quente antes de continuar. O problema é que a família adotou você. O investigador retirou cópias de alguns documentos de uma bela pasta de couro e as exibiu diante da garota atônita. Você foi dada, por assim dizer, como um apêndice da casa em que reside agora. Ela tentou ler os papéis que lhe foram entregues, mas as linhas diante de seus olhos começaram a dançar. Ele não conseguia entender uma palavra em sua excitação. Não estou entendendo nada, disse ele com franqueza. Quem poderia ter feito isso comigo? O policial sorriu suavemente, com seu jogo profissional. E é aqui que as coisas ficam interessantes. O homem tirou outra coisa de sua bolsa, cuidadosamente embrulhada em um pedaço grosso de filme plástico. Era a verdadeira certidão de nascimento da garota. Exceto pelo fato de que os nomes de seus pais eram completamente diferentes. Sua mãe e seu pai verdadeiros eram empresários bem-sucedidos no passado. Por que no passado? Ela perguntou novamente. Eles faliram ou algo assim? Por que me deram? Por que não me colocaram em um orfanato se sabiam que tinham batido tanto em você? Mary estava prestes a fazer várias perguntas ao garoto, mas ele ergueu as mãos em um gesto de súplica. Espere um pouco, espere um pouco. Acalme-se. Seus pais morreram quando você tinha 1 ano de idade. Eles morreram em um terrível acidente de carro. Eles estavam voltando de um contrato importante e o motorista simplesmente perdeu o controle. A investigação diz que foi um acidente. A garota ficou quieta por um momento e pensou, antes de conhecer seus pais verdadeiros, ela os havia perdido instantaneamente. Agora a garota se sentia um pouco amarga. Nicholas tirou algumas fotografias antigas em preto e branco e coloridas da pasta novamente. Eram fotos de seus pais verdadeiros, jovens e felizes, com uma filha pequena nos braços. Eles sorriam para a câmera e, ao lado deles, no quadro, havia invariavelmente um homem alto e moreno cujo rosto parecia familiar para a vendedora por algum motivo. Ele se tornou seu guardião legal quase tão logo seus pais morreram. Ele se ofereceu pessoalmente para acolhê-lo.
Que nobre! A garota soltou um grito involuntário. No início, eu também pensei assim, assentiu o investigador. Mas, infelizmente, isso acabou sendo apenas um disfarce para os objetivos reais do cidadão. E o verdadeiro interesse dele no seu caso de adoção era bastante simples e mercenário. Um amigo de seus pais estava esperando receber todo o dinheiro dos empregadores, como único guardião de sua filha menor de idade. A garota ficou profundamente desapontada. Isso deve ter transparecido em seu rosto, porque o policial disse com sincera simpatia: "Sei que você não gosta de ouvir isso. Mas ele esperava ter acesso à fortuna, e você era apenas uma chave para ele." Mas ele calculou mal. Tudo o que ele conseguiu foi uma enorme mansão de 4 andares para empresários no assentamento de elite de Cottage. Todo o resto acabou em seu nome. Mas eu nunca ouvi falar de dinheiro. A garota que protestava balançou a cabeça. Mesmo que eles me devessem algo, nunca me disseram. Eles nunca disseram nada, só beberam. Eu gostaria que eles tivessem sido informados. Eles teriam perdido o único teto sobre suas cabeças, em sua casa, explicou o policial. Era um chalé vago, que eles pretendiam arrumar um dia também e depois alugar para particulares. O tutor sabia tão bem sobre a casa de campo quanto o fato de que você só poderia receber dinheiro quando completasse 18 anos. Até lá, todas as contas de seus pais estavam completamente congeladas em um cofre especial, cujo código, bem como os detalhes da própria conta, ainda estão escondidos em algum lugar. Fiquei tonto com o que ouvi. Então, acontece que o tutor nunca recebeu o dinheiro? Ele perguntou. É isso mesmo, o menino assentiu, mas seus amigos não lhe davam um centavo e ele achou que não valia a pena ficar com ele. Mas ele não queria abandoná-lo à própria sorte. Então, ele encontrou um casal na vila onde ficava o chalé. Assim, eles não teriam bebido tanto e seriam capazes de cuidar de uma criança pequena. Especialmente porque o homem havia prometido a eles acomodação gratuita nessa casa de hóspedes. Em outras palavras, ela se livrou de mim, concluiu a garota. Mas ele esperava ser cuidado enquanto procurava notas escondidas na mansão de seus ancestrais. Os empregados que trabalhavam na época confirmaram que o tirano havia arrombado todos os cofres da casa. Aparentemente, porém, ele nunca encontrou nada. No final, ele ficou apenas com esse palácio. Por fim, ele aceitou isso e parou de procurar o tesouro escondido. Há um ano, seu primeiro guardião morreu. A garota suspirou profundamente. Que história, disse ela, pensativa. Só de pensar que se meus pais verdadeiros não tivessem morrido, minha vida seria completamente diferente. A garota deu as costas para a janela, sentindo sua alma se inundar lentamente com um arrependimento infinito. Depois de um segundo, ela se recompôs e olhou de volta para o policial. Ok. O que o Sérgio tem a ver com isso? Você disse que sabia algo sobre ele também. Nicholas baixou os olhos e hesitou um pouco, como se não se sentisse à vontade para dizer as próximas palavras. Sim, o fato é que o guardião tem um filho. Diga-me, você nunca se perguntou sobre a família do seu noivo, ou pelo menos sobre o sobrenome dele? Afinal, vocês estão namorando há muito tempo, não é mesmo? Eu estava um pouco confuso. Foi por isso que o contratei, porque queria descobrir tudo sobre ele. Ele só me disse seu sobrenome sobre seus pais, financistas hereditários. Então ela parou. Ele percebeu que ela estava começando a captar sua linha de pensamento. Como não tinha o hábito de torturar as pessoas esperando, o policial confirmou os temores da garota. Ele percebeu que o filho do guardião estava preparando-a durante todo esse tempo. Querendo ter certeza das intenções de seu noivo, a moça pediu ao jovem policial que ajudasse a investigá-lo. Ele concordou. Ele queria ajudar a moça não apenas para salvar sua própria herança, mas também para protegê-la de um possível perigo. No final da semana, eles se telefonaram, e a moça o convidou para ir à sua casa no sábado. O noivo concordou, embora ela pudesse perceber pela voz dele que ele estava extremamente descontente com a súbita frieza da noiva. No dia marcado, a moça recebeu o jovem trapaceiro com um penteado requintado e um vestido de seda novo. Esse último, ela lhe garantiu, havia comprado especialmente para ele. Nossa, como você está elegante hoje! Ele admirou o noivo, apresentando seu amado e exuberante buquê. Será que aconteceu algo especial que eu deveria saber, ou você está apenas tentando me compensar?
É claro que, no segundo, ela flertou com ele, beijando-o e afrouxando o nó apertado de sua gravata. Imaginei que poderia perdê-lo por minha própria estupidez e fiquei muito assustada. Você não faz ideia. Venha, ela o arrastou. Há uma surpresa para você na sala de visitas. Ele a seguiu facilmente, satisfeito com essa cena inesperadamente romântica. No entanto, assim que entrou na grande e iluminada sala de estar, ele congelou no lugar. Em uma velha cadeira de balanço, bem em frente à grande mesa de jantar, estava sentado o mesmo vagabundo que ele havia feito passar por seu pai. Que diabos foi isso? Que bobagem é essa? A noiva imediatamente revirou os olhos inocentes. Do que está falando, querida? Seu pai e eu já nos tornamos amigos. Eu o convidei para tomar chá, para que possamos nos sentar todos juntos. Não foi tão bem da última vez. Ele me contou muitas coisas interessantes sobre você. Quer ouvir o que eu descobri? De fato, ela encontrou o velho mendigo e o levou para casa. Mas não apenas porque isso fazia parte de seu plano, mas porque o velho marinheiro realmente tinha um destino difícil, e a garota sugeriu que o velho se mudasse para sua casa de campo, pelo menos por um tempo. Ela realmente queria que ele tivesse uma vida decente em sua velhice. Sérgio, por sua vez, percebendo que havia sido desmascarado, imediatamente tirou sua máscara de namorado gentil. Que idiota! Ele cuspiu no rosto dela e tentou sair correndo para a rua. No entanto, um policial o impediu de fazer isso. Pare, você está preso por suspeita de fraude. Sabemos que você decidiu ganhar a confiança de um cidadão. Confesse. O que você pretendia fazer em seguida? Matá-la? O noivo, para surpresa de todos, apenas riu ironicamente. Matar? Está brincando? Para que preciso dele? Eu tinha que encontrar um esconderijo. O quê? A garota olhou para ele interrogativamente. Um outro esconderijo? Então você já sabe? Mudando seu olhar do policial para a vendedora e vice-versa, o noivo disse. Mas então você entende que eu não poderia deixar tudo assim. Quando meu pai me disse, antes de morrer, que o empresário havia escondido o código do cofre em algum lugar, eu soube imediatamente que tinha de terminar o trabalho. Ele era o único que deveria receber toda a herança. Ele, não você. O cara olhou para sua noiva. Papai trabalhou para aqueles ricaços a vida toda, fez todos os negócios deles, beijou a bunda de todos os clientes em potencial. Só para que eles escolhessem novos clientes e não concorrentes estrangeiros. E então o acidente. É uma pena, é claro. Mas, como o destino quis, seus antepassados, minha querida, não tiveram permissão para viver muito tempo neste mundo. Mas seu pai precisava de algum dinheiro para sustentar você e a empresa e para continuar a administrá-la. De acordo com minhas informações. Temo, interrompeu a moça, que os únicos motivos de seu falecido pai tenham sido inveja e ganância, e não um nobre desejo de salvar a empresa. Então ele não teria colocado uma criança de 1 ano de idade nas mãos de um marginal bêbado. O que você sabe sobre essa vida? Gritou o menino. Papai disse que o esconderijo deve estar por aqui, nesta casa. Se não estava na grande mansão, devia estar aqui, esperando por ele. A única coisa a fazer era chegar perto dele sem despertar dúvidas na mente da criança. Ele sentiu suas bochechas corarem de raiva e indignação. Então, tive que inventar toda essa história de casamento e conhecer os pais. E onde mais era o contingente apropriado para procurar? Os sem-teto são uma moeda relativamente barata hoje em dia. Que canalha você é, seu patife! Disse ela furiosa, tentando queimá-lo com os olhos. E eu que pensava que tínhamos sentimentos e relações reais. A propósito, também ouvi falar de seu amante. Então, de qualquer forma, não teria dado certo. Você deveria ser mais cuidadoso ao cortejar uma namorada rica. Você deveria ter mantido seus assuntos longe de olhos curiosos. Naquele momento, as sirenes soaram no pátio. Era Nicholas, que já havia chamado reforços, e depois de alguns minutos vários outros policiais entraram na casa em um ritmo constante. Se não fosse por isso, o noivo xingou o vagabundo enquanto ele era algemado, eu teria conseguido. E você continua vendendo seus pães. Eles são todos sem fermento, como você, a propósito. Ele lhe deu um beijo de despedida, mas foi tão nojento e vulgar que ela mal conseguiu conter as lágrimas de dor e humilhação. Não se preocupe, o policial tentou tranquilizá-la. Você não terá que provar bolos tão cedo. Nem os dela, nem os de qualquer outro.
Ela ficará na prisão por 7 anos. Para se distrair dos pensamentos ruins, decidiu tentar encontrar o esconderijo. A garota colaborou com um policial. E, em poucas horas, eles encontraram um pequeno nicho secreto na parede, que estava escondido em um dos quartos do primeiro andar do chalé. Bem, vamos ver o que há aqui, murmurou Nicholas, retirando o conteúdo do esconderijo. Ele então entregou à garota um envelope e uma pequena caixa de madeira. Dentro da caixa havia um pequeno bilhete, embrulhado 4 vezes, no qual estava escrito com tinta indelével cobiçado o número da combinação do caixa do banco. Na carta, os pais lamentavam o fato de terem passado tão pouco tempo com a filha. Mesmo assim, foi como se eles tivessem tido uma premonição de sua desgraça e, por isso, deixaram toda a sua fortuna em nome da filha pequena. Então, uma vendedora de padaria comum, que sonhava em ser padeira ou cozinheira, acabou se tornando uma verdadeira milionária, algo que ela não suspeitou durante os 20 anos de sua vida. A primeira coisa que ela fez foi realizar o que havia sonhado por tanto tempo e fez uma grande reforma em sua casa. Nisso, da melhor forma possível, ela ajudou seu antigo vagabundo. A moça o deixou morar em seu chalé, e agora o velho marinheiro finalmente tinha um lar de verdade. A própria moça se tornou como uma filha para ele. Especialmente porque ela havia começado a namorar um policial de quem o velho vagabundo gostava muito como pessoa. O cara foi promovido por ter resolvido o caso de forma brilhante, e o departamento começou a respeitá-lo de verdade. Ao contrário de Sérgio, ele não estava atrás das vantagens de um relacionamento, mas amava e respeitava genuinamente a moça, ao que ela respondia com reciprocidade e calor no coração. Um dia, ao chegar para outro passeio, Nicholas encontrou uma pequena cesta no local. Para sua surpresa, dentro dela havia um pequeno bebê. A criança estava dormindo tranquilamente, chupando o dedo. Alguém havia conseguido deixar o bebê antes da chegada da polícia. Era a primeira vez que ele se deparava com algo assim e não sabia o que fazer. O policial estava envergonhado de entregar a criança ao orfanato, então decidiu, após consultar sua noiva, levá-la para casa. A moça não se opôs. Especialmente porque ela mesma já queria ser mãe. Ela só estava planejando uma gravidez após o casamento. Mas, já que era esse o caso, por que não? Quem sabe em que tipo de família esse bebê acabaria se eles não assumissem o papel de pais agora? Os recém-casados tiveram um bom casamento. O velho marinheiro se divertiu muito lá. E logo depois disso, eles adotaram uma criança. O marinheiro ficou muito feliz em experimentar o papel de avô e ajudou os jovens pais de todas as formas possíveis. Um mês depois, Mary descobriu que estava grávida. Seu marido ficou muito feliz com a notícia, assim como o novo avô. Agora a família teria 2 filhos, e um futuro feliz aguardava todos eles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.